Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o horário em que essas imagens estão chegando aí na tua tela. O Construindo o Conhecimento está no ar mais uma vez e tivemos a honra e prazer de ter conosco os grandes historiadores, temos historiadores e sociólogos também, né? Aqui. E vamos conversar sobre a religiosidade e a etnicidade na Guiné-Bissau. Hoje, precisamente, a Guiné-Bissau comemora 46 anos da independência do país. A Guiné-Bissau, para tu que não sabe, a Guiné-Bissau se tornou independente em 24 de setembro de 1973, por décadas e décadas de colonialismo português. Então eu aqui tenho comigo Adilson Oliveira, ele que se graduou em Ciências Humanas e também está cursando História, está licenciando em História e também mestrando em mestrado interdisciplinar em Humanidades. O Tetsi Gama, que se graduou também em Ciências Humanas e que está licenciando em História na Universidade Internacional da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E temos Valeriano. Bom, vocês conhecem ele como um rapper, né? Mas ele também se destaca em muitas outras coisas. Ele também se formou, se graduou em Ciências Humanas, agora está na Sociologia, curso de Sociologia. Vamos tê-lo conosco. Então, antes de tudo, convido você a se inscrever no canal e também clica aí no sininho da notificação para que o YouTube possa lhe enviar os próximos vídeos. Então, convido os meus convidados para se apresentarem. É um prazer estar aqui com meus colegas do curso. Eu sou Adilson Victor Oliveira, de Guiné-Bissau, licenciando em História. Bom, de igual modo, né? Cumprimento, agradeço por esse momento, pelo convite. Eu sou Tetsi Silva Soares da Gama, também guineense e licenciado em História. Aqui é o Valeriano Mendes Figueiredo da Silva e, como o apresentador falou agora, que é popularmente conhecido por Dr. M.V. Special One. Estamos cá hoje. O prazer é imenso nosso. Nós é que agradecemos de coração por termos recebido o convite de poder dar a nossa opinião no que toca com a guinendade. E agradecemos mais uma vez do fundo do coração ao canal. Bom, muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, para não te roubar mais tempo, vamos à primeira questão. Hoje, como dissemos, a independência da Guiné-Bissau, hoje é 24 de setembro. A primeira questão será direcionada ao Adilson, né? O que é essa independência? Esse 46 anos da independência significa para o povo guineense? Bom, 46 anos de independência para nós guineenses representa muita coisa. Representa bons momentos e maus momentos da nossa história, como um Estado novo, um Estado em construção, um Estado que se libertou a partir de uma guerra armada que durou 11 anos, né? Então é um Estado ainda em construção. Então nós, como acadêmicos, percebemos que tudo que está acontecendo na Guiné não é para louvar, mas também é uma forma de sairmos de situações que foram construídas pelo poder colonial ao longo dos séculos passados. Então, para mim, representa ao mesmo tempo um espaço de profunda reflexão para cada camada juvenil, construir um novo olhar sobre a Guiné, sobre política na Guiné, sobre ações na Guiné, sobre tudo. Pensar o jovem como elemento importante na mudança social da Guiné e pensar a própria sociedade em si como elementos importantes da unidade nacional do povo guinense. Então, esse dia de hoje serviu para mim, como guinense, como uma chamada de atenção, assumir responsabilidade para com o meu país, para com os políticos, para com as crianças, mulheres e toda a camada social do meu país, porque é muito vergonhoso, a certo ponto, aquilo que acontece sobre o nosso país. Todos nós assistimos e vimos que tem acontecimentos que são ou que podiam ser prevenidos
mas que até agora o nosso país não conseguiu desfazer dessas demandas e continuamos nesse fracasso social. Exatamente. Vamos para a segunda questão, que será direcionada ao TET. Então. E TET, como a Guiné-Bissau se tornou independente, como eu referi aqui, em setembro de 73, bom, os guineenses passam a comemorar essa data. Mas sabemos que ano depois, né, depois do regime de Salazar, eles aceitou a independência da Guiné. Então, como você explica isso? Por que os guineenses não comemoram essa data? Como o reconhecimento, como Portugal reconheceu a independência da Guiné-Bissau em 10 de setembro? Bom, gostaria, antes de responder essa pergunta, começar um pouquinho daquilo que o Adilson falou. Hoje, como simboliza a data da nossa independência, eu coloco sempre entre aspas essa independência, porque representa uma data de alegria ao mesmo tempo de tristeza. Eu digo alegria por quê? Porque hoje nós podemos falar por nós mesmos, porque naquela altura, pela situação que se encontrava, os nossos conterrâneos, ou os nossos ancestrais, assim posso dizer, era uma situação desumana. Por mais que hoje nós tenhamos algumas situações mais ou menos idênticas, mas hoje já temos uma certa liberdade com relação àquele período. Então, por parte da tristeza, são aquelas reproduções daquilo ainda que o Peter Caribe Mendes chama de herança colonial, que ainda nós não conseguimos libertar de toda essa herança colonial. Então, por esse motivo, nós estamos ainda a gatinhar. Mas, por outro lado, podemos dizer que demos passos significantes no sentido de que qualquer país que passasse por essa situação certamente não conseguiria nos anos assim encontrar a sua saída. Por mais que nós temos já exemplo de alguns outros países já conseguiram sair, mas isso vai ter também as suas especificidades, as suas peculiaridades, os motivos pelos quais conseguiu sobressair nisso. Então, com relação à pergunta, por que não celebridade ou celebração do dia 10, né, de março, né, de 1974, eu acho que se nós formos a celebrar essa data, a gente iria cair no erro. No erro porque nós libertamos contra o colonialismo português. Não faz sentido eles reconheceram a nossa independência. Nós mesmos precisamos reconhecer a nossa independência. Não faz necessário. Após um ano, depois de 11 anos de luta e sacrifício nas matas, né, não faria necessário esperar mais um ano para poder ser reconhecido. É aquilo que hoje em dia acontece. A gente espera ser reconhecido por entidades de fora, não propriamente por nós. Por esse motivo, eu acho muito pertinente nós mesmos vangloriarmos o dia 24 de setembro de 74 do que dia 10 de março. Exatamente, também concordo com isso, porque é valorizar também o esforço dos antigos combatentes, pessoas que derramaram seu sangue, suor para libertar o país. Então, comemorar 24 de setembro como a data da independência da Guiné-Bissau é reconhecer esse esforço dessas pessoas. A etnia na Guiné-Bissau, como sabemos, né, a etnia, religião e política são elementos assim diferentes conceitualmente, se formos falar sobre isso, mas são também ao mesmo tempo interligados, porque são produções humanas, né? Então, portanto, na Guiné-Bissau vemos sempre as pessoas tentando usar a religião, a etnia, para ganhar alguns proveitos, alguns votos. Assim, é muito comum na Guiné-Bissau. Como é que tu explica isso para nós? Começando para falar da religião, dentro do leque de subtemas, religião, política e etnias na Guiné. Começando para falar de religião, como disse há pouco, religião em toda situação onde se fala da religião requer um pouco de atenção, porque pelo fato de religião ser dogma, dificilmente as pessoas param para pensar, para discutir, para questionar a religião, porque é uma coisa que se aceita, simplesmente aceita, mais nada. E o proveito que os políticos tiram no que toca com a religião, fazem as suas políticas, sobretudo nos momentos antes da campanha, onde fazem campanhas eleitorais, claro, para eleições, campanhas para eleições, usam religião
como arma para atingir os seus objetivos. Isso porque eu acredito, eu acho, na minha concepção, na minha forma de ver o mundo, percebi que a Guiné, o PAGC como movimento ou partido, chamamos como quisermos, para a libertação da Guiné-Bissau, falhou um pouco depois que tomamos independência. Falhou em quê? Em construção do sentido do Estado, de identidades do Estado, identidades de nação, do que nos une como guineenses. Eu acho que falhou por quê? Porque não trabalhou muito essa questão de identidade. E o reflexo disso passou a ser identidades étnicas e religião passou a ser mais forte no coração e na mente dos guineenses, de muitos guineenses no caso. Porque eu sou guineense, eu pertenço a uma determinada etnia na Guiné e eu percebo como as pessoas, eu vivi quase todo o tempo da minha vida na Guiné, e eu percebo como essas coisas são tratadas. Eu vejo pessoas a sentir muito mais a sua etnia do que sentir a sua própria nação, do que o seu próprio Estado, a Guiné. Eu vejo as pessoas se sentirem muito mais conectadas com a religião do que o país. Até que tem pessoas que encaram questões religiosas um pouco mais, não sei se posso dizer exagero, que para mim acho exagero. Isso porque o sentido do Estado ainda é muito pequeno nas pessoas. Ainda é muito pequeno. O sentimento do patriotismo ainda é muito pequeno. O partido que governou depois da independência não trabalhou essa questão devidamente. Por isso que as pessoas não sentem tanto o Estado. A pessoa entra no Estado, na parede do Estado, e começa a roubar. Nós sabemos que, o PAGC bem sabe disso, muito bem antes de entrar na luta, que a Guiné-Bissau não se podia libertar por meio da luta sem se juntar etnias que compõem a nação guineense, que na altura não havia esse sentido do Estado guineense, não havia independência, claro, mas havia uma necessidade de libertarmos e para atingirmos essa libertação precisávamos de juntar etnias para libertar o país. E foi isso que o PAGC fez e conseguiu o êxito. E depois que conseguiu o êxito, não trabalhou bem a questão de para fazer com que o homem guineense e a mulher guineense se sinta mais guineense do que mais Pepel, Manjaco, Mandinga, Biafada, Fula e por aí fora. Então, quando a educação, no caso, poderia colmatar esse espaço. Quer dizer, para o Estado trabalhar essa questão deveria passar por meio da educação. Então, como nós sabemos, a educação da Guiné está como está e isso não permite tanto para que as pessoas se desenvolvam nessa questão. E por isso que, em grande maioria das pessoas dos políticos, usam a questão de religiosidade, de etnicidade para resgatar votos. E mesmo esse povo, essas etnias, quando essas pessoas ganham poder, não fazem nada por essas etnias ou por essas religiões. Tu não acha que, por exemplo, fazer as pessoas se sentirem mais guineenses e por aí fora, se identificar mais com os símbolos nacionais, poderia eliminar algumas etnias? Sim, essas pertencem a etnias. Não, isso é um erro, Inclusive há muitas pessoas, já discuti com vários amigos, que acham que para atingirmos um Estado muito mais agregado, muito mais forte, muito mais coeso, devemos eliminar as nossas etnias, mas isso é falha, isso é grave, porque nós sabemos que a nossa riqueza está no mosaico étnico que a gente tem, a nossa diversidade étnica. Isso é riqueza da Guiné. Você vê isso até na cultura. Quando um grupo guinense se apresenta culturalmente, você vê vários traços culturais, você vê apresentações culturais de diferentes etnias. Isso é muito rico. O que se deve fazer é exatamente criar políticas que englobam todas as religiões. Os políticos evitarem de falar das nossas etnias nesse âmbito de separatismo.
Mas deve-se falar das nossas etnias. Claro, há um mito de que na Guiné separar raça que tem, algo do tipo, raça que tem, não me lembro jamais, é algo assim, do tipo, raça tem, temos etnias, sim, devemos reconhecê-las, mas devemos ensinar as pessoas de que primeiro vem a nação, segundo vem a nação, terceiro vem a nação, quarto vem a nação, até quinto, sexto, se for preciso. Quer dizer, para as pessoas sentirem mais nação do que etnias, mas mesmo assim, ainda continuam a existir etnias. Eu acredito assim, porque há nações que conseguiram ultrapassar essa questão, mesmo tendo diferenças entre etnias, mesmo tendo diversidade étnicas. No Senegal também isso existe. Não digo que o Senegal não tem problemas, mas o Senegal ultrapassou aquelas questões básicas que nós ainda temos na Guiné, de educação e de tudo. Mas ultrapassou isso um pouco. Está um pouco à frente de nós, mas ainda assim continua a ter etnias. Eu acredito sim nessa questão, porque podemos ver muitas, porque eu subscrevo em algumas coisas que tu disse, porque podemos ver muitas nações europeias, né? Eles passam essa imagem de que são um único povo, mas há grupos étnicos ali, por exemplo, né? Esses povos na formação dessas nações modernas, para abarcar, para entrarmos nesse conceito de nação moderna, acho que esse é o caminho também, né? Pensarmos mais na Guiné-Bissau como um todo, né? Então a próxima questão será direcionada ao Adilson, né? Bom, o Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde foi acusado por líderes de Madem como Sissoko e até Brema Camara de que não gostam de muçulmanos, não gostam de... Como é que você pode explicar isso? Bom, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que são instrumentalizações políticas, né? Como o colega abordou, apesar de não concordar com uma parte do Senegal, porque o Senegal ainda continua a ser um estado violento em relação ao povo de Casamance. Eu não considero Casamance como trata pessoas que são do norte do Senegal. Por isso que tem essa dificuldade de relacionamento entre o governo do Senegal e Casamance. Voltando para a Guiné, eu acho que essa discussão são instrumentalizações políticas para tirar proveito, como o colega falou. O que acontece, no meu olhar, é que no partido PSC tem vários grupos de interesse. Se você ler esse livro que eu estou andando aqui, com outro livro que eu tenho acesso, que eu tenho lá em Guiné, que é livro de História de Guiné e Cabo Verde, né? Outro livro, mais um outro que tem que é Conflitos Nacionais na Guiné. Você vai perceber que após a independência criaram vários grupos dentro do PSC. E esses grupos dentro do PSC veio antes do morto de Cabral. Antes do morto de Cabral. Após a independência, esses mesmos grupos começaram a fragmentar ainda mais. E esses mesmos elementos que entraram na canalização de outros colegas, calúnia, inventar história contra o outro, e começaram a ter vários assassinatos dentro propriamente do partido. Agora, hoje na atualidade, nós vimos retoma de um discurso extremismo, que eu considero extremismo perigoso para a identidade nacional, de segregação racial e étnica ou religiosa dentro do partido. O que acontece? Quando o Sissoko estava no governo, ele não invocava esses termos. Só depois de sair do governo começou a invocar esse termo. E nós hoje assistimos uma outra coisa, que é o uso da etnia, ou seja, o uso da religião para a política. Por exemplo, a apresentação da candidatura de Sissoko, como é que ele vestiu. É o uso da religião na política. É uma forma extremista também. Agora, dizer que o PSC atualmente está a afastar os muçulmanos do PSC, isso eu não alio com essa ideia. Porque PSC não é um partido religioso, não é um partido étnico, é um partido de simpatizantes militantes. Até porque tem alguns vices muçulmanos. Exatamente. Agora, quando um muçulmano não está num lugar e eu quero estar nesse lugar, não consigo estar, se vê que o PSC não gosta de mim.
Isso aconteceu quando o Malambacai era presidente. As pessoas diziam um discurso que nunca o muçulmano vai ser presidente na Guiné, são os cristãos. São discursos extremistas e perigosos. Depois o Malambacai assumiu a presidência, depois vem o Sirifo Nhamayo, depois vem, não sei, mas eu acho que são coisas perigosas, que a própria sociedade precisa discutir esses elementos. Porque senão vamos entrar num estado como a Nigéria. Eles financiam a Guiné, mas esquecem que tem um problema extremista muito, muito perigoso internamente. Isso foi fomentado por causa desses políticos que estamos a ter. Hoje estamos a reivindicar a mesma coisa que algumas pessoas já reivindicaram nos tempos passados. Então, eu não vejo o PSGC com esse olhar, eu vejo o PSGC como um partido dos guinenses, independentemente da condição religiosa ou étnica que a pessoa assumiu. Então, é um partido para os guinenses. E tu não acha que isso que talvez pode ser uma coisa pessoal mesmo? O Kumba saiu do PSGC, fundou um partido. Por que não evocou o PSGC não gostou do Balanta se é no PSGC que os Balantas foram assassinados? Por que não evocou? Esse discurso de Sissoko é uma falácia. É um discurso da pessoa que não está preparada. Por quê? Porque o Brema Kama, tanto o Brema como o Sissoko, não estão preparados. Academicamente não estão. Não estamos a falar aqui da academia, não estão preparados para assumir posições que eles querem assumir. Agora, quando a pessoa não está preparada para assumir uma posição, o que recorre? Recorre à violência. A única forma que a pessoa incompetente resolve o problema é a partir da violência. O Brema Camará, qual é a formação do Brema Camará? Para ser um presidente ou primeiro-ministro? Para saquear o país do jeito que saqueou o país durante 3 anos. Qual é a formação? Que nos diga, que se a pessoa saber, que nos fale. Agora, eu acho esse discurso muito perigoso. Eu vou continuar a dizer isso. É muito perigoso quando as pessoas tentam tirar divisão na sociedade a partir de discurso de etnia, discurso religioso. Eu acho muito perigoso. Queria falar, Valeriano? Acredito que o Tedes tenha algo. Não, tipo, pensei que tu queria falar sobre o que eu mesmo queria apontar nisso é de que ele está a questionar ou a perguntar qual seria o curso, qual seria o percurso acadêmico do Brema Camará, e isso justificaria a sua não preparação para liderar o país como presidente. Eu não vejo um líder por essa via da academia, porque nós sabemos que a academia é um lugar de adquirir conhecimento, e o conhecimento que se adquire na academia não é só conhecimento positivo. Na academia também se aliena, na academia também se ensina como mata, na academia se ensina como rouba, na academia se ensina como se faz corrupção. Então, não quem passa pela academia, quem tem um bom percurso acadêmico, já está preparado para ser presidente da República. O caso muito claro do exemplo seria o Lula, presidente do Brasil, que é considerado pelos brasileiros o melhor presidente da história do Brasil, mas não tem percurso acadêmico. Mas para o Brasil teve presidentes que academicamente são bem fortes. Então, o que eu percebi é que na Guiné falta aquele sentimento patriótico, o interesse do país. As pessoas não pensam. Digo as pessoas, no caso, esses nossos representantes políticos que nos representam no Parlamento, assim como na primatura e na presidência, eles, para mim, não pensam primeiro no país. E basicamente é isso que eu tinha mesmo para... Quer dizer que na sua fala eu percebi que você não considera a escola como um requisito para uma liderança. Quer dizer, as pessoas consideram o Lula não é um grande acadêmico. Lula tem formação. Agora, você considera que o Bocha Candé, Alberto Nambeia, o Brema Camará, todos esses elementos têm que continuar a governar um partido com quadros técnicos preparados. Isso que você está dizendo. Eu concordo com você. Vamos pegar pessoas na Tabanca, eu sou de Tabanca, qualquer pessoa, entregar ao país. Se a escola não conta, a escola conta. A escola é um lugar de preparação
da pessoa para conhecer propriamente a sociedade. Não podemos basear nesse senso das pessoas que não estudaram, querendo assumir funções públicas sem capacidade para tal. Claro que vai ter pessoas acadêmicas com má tradição política, mas isso não é razão para a gente justificar que pessoas como essas que temos na Guiné têm que assumir lugares em detrimento das pessoas que estudaram. Bom, vamos à próxima questão para ter, se ele não falou já há muito tempo, né? E como disse a Constituição da República da Guiné-Bissau, a Guiné é um Estado laico e que, como dissemos, né, tem vários grupos étnicos e religiosos. Mas na Guiné-Bissau podemos perceber que tem religiões mais respeitadas em detrimento do outro. Eu posso dizer, nesse caso, cristianismo e a religião muçulmana, e por incrível que pareça, são religiões estrangeiras. Então, como é que tu podia avaliar isso? Bom, a questão da religião, inclusive, uma das vezes eu já fiz umas perguntas no Facebook, né? Colocando 4 elementos: religião, política, migração, quais são os problemas do século. Eu coloco religião como guerras também, né? Eu coloco religião como problemas de século, porque religião acarreta guerra. Se nós formos para ver a situação da religião na Nigéria, o que é que isso acarreta? Distinção de grupos étnicos religiosos acarreta guerra. Quando se diz um Estado laico, quer dizer todas as representações religiosas, todos os grupos étnicos, ou seja, se fazem presente dentro daquele Estado. Mas quando já você começa a ter uma certa inclinação, isso já deixa de ser laico. Ou vamos ter laicidade apenas no papel, ou seja, formalmente como a Constituição diz, mas na prática não se verifica. Inclusive já fiz artigos de opinião criticando isso várias vezes. Isso começou desde o período do Nino Vieira. Não estamos apenas dando continuidade daquilo que o Nino Vieira fazia. Não passa da questão que você já havia feito aos colegas aqui com relação à questão da etnicidade na política. Porque não podemos abdicar também da etnicidade, porque antes do Estado nós já tínhamos as religiões. É por isso que as pessoas, como o Valeriano falou, sentem mais a parte étnica do que do Estado, porque a etnia antecedeu o Estado. Criaram esses valores dentro, por isso, como o Estado não trabalhou propriamente a questão do Estado, então há uma ausência do termo Estado dentro das pessoas. Por conta disso, eles valorizam mais a etnia em relação ao Estado. Então, os políticos, porque a política é um campo de estratégia, por perceberem que tem esse, posso até dizer, ganho, né? Porque utilizam disso em proveitos de eleição. Porque como nós temos vários grupos étnicos e tem alguns grupos étnico-religiosos que têm mais predominância, então sendo assim, esses grupos étnicos, muitas pessoas sentem contemplado quando os vem um líder da sua religião a falar, seja lá qualquer religião. Então vão sentir, inclusive já houve relatos, o presidente da república é de X etnia, então nós é que vamos governar, assim sucessivamente. Mas voltando nessa questão da laicidade, eu acho que em nenhum momento o Estado poderia posicionar com relação, até ainda destinando os dinheiros, os fundos públicos para uma determinada etnia. Eu fui católico, mas agora eu faço mais as religiões africanas. Suponhamos, nós temos aquilo que se diz catandera. As pessoas que vão para tipo esse ritual, baloba, né? Exatamente, baloba, fazendo aqueles cerimoniais, o Estado também poderia dar uma quantia de dinheiro, um apoio para que essas pessoas pudessem fazer suas atividades. Por que não fazem? Eu repito mais uma vez, por conta da herança que nós sofremos, a herança colonial, né? Porque ainda nós temos aquela mente, tudo que vem de fora é mais melhor daquilo que nós temos dentro, por conta de que as nossas religiões foram invisibilizadas pelo cristianismo e o islamismo. Por isso que as pessoas hoje se sentem mais contempladas na religião católica ou religião islâmica, né? Em relação às nossas religiões que nós temos. Inclusive ainda diabolizam isso. Eu acho que são elementos que nós precisamos trabalhar, porque após a independência
faltou-se trabalhar muitas questões. Por isso nós estamos nessas situações. Mas inclusive não só muçulmanos, você vê também as feiras que nós temos. Nós temos feiras de Páscoa, nós temos feiras de Natal e várias outras feiras que a gente não consegue perceber. Então são outros elementos também, não só a questão de dar os muçulmanos irem a Meca, mas para os cristãos também que beneficiam. Só que eles não entendem que beneficiam de uma certa parte. São vários feriados que a gente tem durante o ano. Então, ao meu ver, o Estado também, Natal, Páscoa, o Estado também deve reduzir praticamente. No meu caso, talvez poderia até deixar o Natal, outros, mas as Páscoa, não sei lá que outros feriados que dá, é para tirar, para que as outras religiões possam se sentir contempladas. Ou a gente faz Estados plurinacional, ou se a gente faz o Estado nacional como laico, é necessário que vamos respeitar essas, porque se não for assim, torna muito difícil, porque essas outras também não vão sentir. Inclusive, quando esses não se sentem contemplados, isso vai acarretar vários problemas. Um dos maiores problemas que a África tem enfrentado é a questão da religião, inclusive a Guiné. Eu digo que talvez o problema da religião nós vamos ter um pouquinho, porque na Guiné todo mundo é família. Quando você for para tocar o fulano, vai ser o teu irmão, tua prima. Então, sendo assim, talvez essas questões aí não vão nos afetar bastante, mas é necessário que o Estado engaje, comece já a tomar as providências necessárias, porque senão vamos a ter uma vários coisa que eu problemas. queria perguntar sobre isso, não seria também, alguém pode responder também, não seria por essa... Porque as pessoas sentem vergonha de dizer eu sou, por exemplo, eu vou ao baló, eu sou catandeiro. Não seja, porque eu vejo que também está muito ligado à questão de ser civilizado. Então quando tu vai a baloba, se tu vai à igreja, por exemplo, tu já é uma pessoa civilizada, conhece, está na praça e tal, mas quando tu já vai à baloba, por exemplo, tu já não é civilizado, percebe? Não que seja essa coisa de inferiorizar a cultura do homem negro, porque o próprio imperialismo europeu, ele vem com um discurso de raça, de racialização, que o negro é inferior, é uma raça inferior na sua cultura, em tudo, que é as suas práticas. Não, isso também não seria... Bom, assim, o que eu vejo nisso? Eu vou dar apenas um exemplo. Imaginemos, você está aqui no Brasil já há uns anos. Se você voltar com um brasileiro de pele bem mais clara, é lógico que vai ter mais aceitação aquele brasileiro em relação a você. Mas por quê? Eu sempre repito, são as heranças coloniais, os ranços coloniais ainda que nós nos conseguimos libertar. Na verdade, quando eu era católico, né, eu tinha também esses pensamentos, né, as pessoas que iam para a baloba e os demais, não os via como pessoas tipo civilizadas e tudo. Mas a partir disso eu te agradeço aos meus ancestrais por ter estado aqui a Unilab, né, por livrar dessa lavagem cerebral que eu tenho. Porque hoje eu comecei a perceber a importância da valorização da nossa cultura e a nossa identidade. Porque a cultura, ou seja, a religião também é uma identidade. Então, por conta disso, com a vinda dos europeus, inibiu, como já havia falado, inibiu as nossas religiões. Como o Estado não conseguiu trabalhar, e aí o Estado pegou os moldes da Europa para configurar o seu Estado, aí torna muito difícil, ou seja, para configurar o seu território, torna muito difícil com que essas outras pessoas se sentem tipo civilizados. E os outros que se digam católicos ou muçulmanos não consigam ver os outros também como civilizados, por conta disso. Então eu acho muito importante, como o colega já falou, por ser dogma as pessoas não querem discutir, mas é necessário que discutamos essas questões, porque senão cada vez mais nossas culturas serão inferiorizadas, cada vez mais nossas entidades serão superiores em detrimento das religiões que vieram do Oriente. Exatamente. Eu concordo com a fala do colega. Eu acho um elemento importante que eu tirei na fala dele é a diabolização das tradições africanas. Exatamente. Então, esse é um elemento muito forte na desconstrução da nossa identidade, porque o poder colonial, para enraizar nas nossas comunidades, ele tinha que inventar um nome. E que nome é esse? É o diabo, que é o feio, que é o pior, que é o perigo, que é o mal. Então, nossas religiões é diabo, nós somos diabos. Então, quem é que gosta de conviver com o diabo, com essas caracterizações do diabo? Ninguém. Então, você tem que escolher um humano. Para ser humano, tem que ser cristão, tem que ser batizado. Exatamente. O reitor da Universidade de Amílcar Cabral, numa da sua entrevista no YouTube, falou sobre o nome Fatoumata.
Não sei se alguém já viu. Fatoumata para Maria, não sei o quê. Você que tem um nome, por exemplo, um nome Fatoumata na época colonial, você tem que ser batizado, receber o nome de Maria. Entendeu? O Saido aqui tem o nome de Pedro. Até hoje temos pessoas assim. O Saido só depois que recusou o nome de Pedro. No, exemplo disso é o ex-presidente da República de Guiné-Bissau, que é o Emmanuel Sirif Nhamadio. Se formos ver bem, esse nome Emmanuel é um nome que veio a partir de imposição mesmo. Não foi pela vontade dos pais dele ou dos familiares para colocar esse nome. Foi exatamente devido à estrutura política que se exercia na altura no país. E isso continua, só que em outros moldes, continua na Guiné, em outros moldes. Quando você é chamado um nome tradicionalmente guineense, as pessoas logo associam isso com o mal, com o feio, o não civilizado. Até a pessoa ri na turma, por exemplo, Exatamente. o fulano na turma, na hora de marcar a presença, fulano, esses nomes tradicionais, ri. Quase todos nós temos nomes europeus, né? O meu nome é Juvenal, né? Os viagos não têm Juvenal. A culpa não é nossa. Nós passamos a ter a culpa quando nós não separarmos as coisas, não pararmos para pensar. Quando nós continuarmos com essa prática, pelo fato de termos esses nomes, por exemplo, eu Valeriano, eu fui colocado esse nome pelos meus pais. Mas para eu continuar com essa prática, a culpa não é minha por ter esse nome, mas por eu colocar os meus filhos esses tipos de nomes e com esse pensamento, com essa forma de pensar as coisas, a culpa já passa a ser a minha. A minha emancipação hoje depende de mim. Eu acredito que emancipei-me. Eu era católico como ele também e deixei de ser católico já mais ou menos há uns 12 anos atrás. Eu percebi que, na verdade, isso não era para mim. Não me contempla, não é minha realidade. Aliás, isso é contra mim. Isso falou-me que eu não mereço, eu não sou digno do respeito, inclusive às demonstrações do que é diabo, pelo menos pelas igrejas católicas cristãs, do que é diabo. Sempre é o preto, é o que não vale. Então, não me contempla. Deixa eu fazer essa questão, né? Só, por exemplo, continuando contigo, né? O líder do EAPO-PGB, ele foi acusado de fazer uma aliança de cunho étnica, né, com o PRS. E esse, bom, são informações que a gente viu nas redes sociais, mas não tem nada oficial, né, como podemos dizer. Mas o que a gente fala, o que é dito nas redes sociais, a probabilidade disso ser verdade, acho que tem mais de 90%, né? Então, como é que tu pode falar sobre isso? Nós sabemos que os nossos políticos, eles às vezes usam religião ou etnia como arma para atingir os seus objetivos. Mas nesse caso especificamente, Nuno Nabian ou a PU-PDGB com o PRS, por fazerem essa aliança, ao meu ver, particularmente, pessoalmente, eu não digo que é devido a etnia, não é do cunho étnico. Para mim, são estratégias políticas. Estratégias políticas, porque se nós olharmos assim e dizermos que é devido ao fato de eles pertencerem, do Nuno Nabian, o líder do partido, a PDGB, pertencer à mesma etnia que o líder do PRS, ou seja como for, se olharmos nesse ângulo, por que que o Nuno Nabian, o partido Nuno Nabian, quando fez esse acordo com o PAGC para a governança, para a estabilidade do PAGC no governo, não foi chamado de cunho étnico, não foi pensado, não foi dito, não foi visto como uma aliança de cunho étnico. Para mim é uma simples estratégia política. Mas às vezes, pode ser, só que para mim não acredito que assim seja. Porque se é, por que ele fez do outro lado?
E havia a possibilidade de ele fazer isso, mesmo antes de ter assinado o acordo com o PAGC. Podia fazer esse mesmo acordo com o PRS, porque nós sabemos que o PRS e Madema hoje estão aliados, e se fosse assim, o PAGC não estaria como governo, não constituiria o governo. Então, ele não fez isso, ele mesmo sabia disso de antemão, mas agora fez isso porque a situação política é outra. Então ele fez isso com um certo objetivo, com um certo interesse, porque eu percebi que ele quer que o PRS lhe apoie para as presidenciais. Então isso é simplesmente isso, ao meu olhar é isso. Eu te apoio e tu me apoias. Então ele, por querer ser presidente da República, ele precisa de um partido que lhe assegure um partido forte. E esse partido seria só o PRS, não poderia ser o PAGC, eu acho, e nem poderia ser o Madema. E encontrou essa brecha, esse conforto no PRS e foi, aliás, fazer esse acordo. E conseguiu. Para mim é isso, uma simples estratégia política, mas não tem nada a ver com o cunho étnico. Então alguém pode comentar uma das falas, mas vamos para a última pergunta, né? Depois eu faço a última pergunta, tu pode comentar isso e depois será direcionada para todos, né? Comentar isso aí, não sei se vais comentar ainda. Ele pediu para esperar. Não, vou lançar essa última pergunta para todos, mas tu pode comentar tudo, né, de uma vez. Sim. Como é que vocês veem o futuro da Unilab, né? Partindo da Guiné-Bissau, né? Partindo daqui da Unilab, as pessoas que estão sendo formadas, como é que vocês veem os jovens guineenses que estão sendo formados? Será que Guiné-Bissau tem futuro com o que está sendo construído aqui na universidade? Então vocês podem comentar também outras coisas que ainda tinham para falar. Wilson, gostaria de... Começaria a acrescentar aqui na fala do colega Valeriano. Eu concordo com a leitura que ele fez, né? O acordo entre PRS e a APU é normal. É normal que aconteça. Cada partido procura aliança com outro partido para ganhar a eleição. Isso política, é normal, né? Agora, o que me deixou preocupado, não sei se é verdade. Eu vou repetir, como eu disse em outros lugares. Não sei se é verdade, mas o que me deixa preocupado, se acontecer, é o acordo de Nhoma. O acordo de Nhoma, que é tão dito, que é tão falado na rede social, segundo a informação, é que algumas chefias militares, juntamente com Nuno Nabian, com o PRS, convocaram alguns anciões de outras localidades, foram todos juntar em Nhoma para decidir esse acordo, para negociar, porque havia conflito entre o PRS e o Nuno Nabian, todo mundo sabe disso, que levou Kumba a sair primeiro, houve ruptura com Kumba, depois Kumba fez aliança com Nuno, queria outro partido, Kumba depois morreu antes de criar o partido, né? Mas se isso acontecer, para fazer essa reconciliação entre o PRS e o APU, tiveram que envolver chefias militares, tiveram que pegar alguns anciões de outras bancas para levar para Nhoma para fazer essa reconciliação, para poder ter esse acordo. Se isso acontecer, vou repetir, é grave. Se isso acontecer, é grave. Não tem necessidade. Quer dizer, para atingir a união, tu achas que esse não deveria ser o caminho? Sim, não união simples, união política. Isso é união política. Agora, quando acontece nessa circunstância, se acontecer assim, as pessoas vão dizer que é uma união étnica. Entendeu? É isso que está em causa, na minha leitura. Tipo, essa reunião foi só com alguns grupos da mesma etnia? Só etnia balanta, entendeu? Pegaram anciões de diferentes tamanhos, segundo a informação na rede social. Pegaram pessoas de outras localidades mais influentes. Com alguns chefias militares, mais delegação do PRS, com da APU, e fizeram esse acordo. Agora, isso é perigoso. Por quê? Mas será que isso aconteceu? É isso, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu falei bem claro. Que não há certeza que aconteceu ou não? Não, é isso que eu estou dizendo, que eu não tenho certeza, disse que é isso que está decorrendo na rede social, acordo de Nhoma. Isso saiu antes desse acordo do PRS com a APU. Já vinha saindo essa informação na rede social do acordo de Nhoma, que deu nesse acordo atualmente.
Agora, se isso acontecer, é grave. Isso é instrumentalização étnica. Isso é tirar proveito. O que é que esses partidos, tanto a PUR como o PRS, o que é que fizeram para a etnia Balanta? Quando o Kumba governou, teve muito apoio do grupo étnico Balanta. Mas o que é que ele fez para o Balanta? Nada. Então isso é uso político. Isso é uso político dos anciãos Balanta, proveito étnico para proveito político. Entendeu? Esses políticos estão a aproveitar desses grupos. E nós, como jovens, como acadêmicos, não podemos aceitar isso. É normal que o PRS tenha um acordo com apoio, é normal que tenha. Mas se basear a partir dessa leitura que eu fiz, se essa aqui for verdade, é grave. Para mim não devia acontecer assim. Não devia. É como se sacou. Tem muitos fala na primeira volta da eleição, ou seja, a eleição legislativa, de que houve pessoas que foram dar dinheiro na mesquita e assinaram pacto na mesquita de não trair, tem que votar, suas famílias têm que votar. No leste que aconteceu isso, no partido Madem. Se isso acontecer, é grave. Então não podemos nunca pegar de nossas religiões, pegar de nossos grupos étnicos, tirar proveito. Isso é grave. Até onde isso vai parar? Isso pode trazer conflito no país. Agora, eu chamo a atenção para os políticos, tanto os acadêmicos que têm medo de intervenção nas redes sociais, pessoas que têm medo de intervenção nas redes sociais. Nós temos que discutir isso. For verdade ou não, temos que discutir. Temos que ajudar a construir uma nova nação, uma nova forma de fazer política, diferentemente da forma como nossos políticos estão usando nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs na política. Eu não concordo se isso acontecer. Bom, o que é que eu vejo com relação a essa situação? Bom, é muito grave, né? É muito grave a situação, como já os colegas abordaram, a interferência dos candidatos de usarem os proveitos políticos, assim, o cunho étnico e o religioso na política. O que é que deve se fazer? Eu acho que o tribunal, né? O tribunal tem que ter umas medidas punitivas com relação a isso. Qualquer candidato que usar um discurso étnico ou que tiver proveito de voto étnico ou religioso será reprovada a sua candidatura. A partir disso, talvez nós poderemos dar avanço. O CNE pode contribuir bastante nisso, porque se não for o caso, cada vez mais, cada um pode fazer isso, tendo em conta que tem um maior número dessa camada, nada vai acontecer e cada vez mais os problemas vão se agravar. Respondendo com relação ao acordo, eu acho que não se pode pegar por essa via, dizer que teve um cunho étnico. Não, como o Valeriano falou, o APU-PDGB, o Nuno Nabian, poderia fazer isso antes de ter apoiado o PGC, ir apoiar o PRS, mas juntando com o Madem, formando uma maioria relativa, e aí poderiam governar. Mas não fez isso, foi se aliar ao PGC, o primeiro, e depois foi se aliar ao outro. Então, às vezes, são esses políticos que tentam usar esses discursos, tipo, tentando inferiorizar o outro, ou digrinir a imagem de outras pessoas, porque na política é assim que se faz. O Kumba fez isso bastante. Depois se diz, nós estávamos na política. Fez vários discursos que eram mesmo falacêuticos, mas que depois veio a dizer que era apenas política. Então é necessário que se tome engajamentos com relação a isso. E a respeito da pergunta da Unilab, eu acho que a Unilab tem muito... Os estudantes que vão sair aqui, os que já saíram, né, terão muito que dar em Guiné-Bissau, porque formaram nas diversas áreas, ainda nas áreas humanas, porque nós conseguimos libertar bastante do colonialismo, porque ainda nós temos essa mente colonial. De certa forma, os nossos nomes, né, são uma alienação. Silva Soares, Figueiredo, não sei lá o que, são meramente nomes que nos colocaram, nós não temos culpa. Mas a partir do momento que nós temos consciência desses nomes, poderemos já fazer alguma coisa. Então, na base disso, eu acho que a Unilab já está contribuindo, tendo em conta as nossas publicações e tudo mais. Nós escrevemos TCC a respeito de Guiné, isso já é muito interessante. De qualquer forma, nós que vamos ser formados como professores e professoras, né, isso já é um ganho para a Guiné, porque nós temos déficit nessa parte. Então, de qualquer forma, essas pessoas que estão aqui darão as suas contribuições nas diferentes partes, porque a Guiné não pode ser... não pode se desenvolver, eu falo desenvolvimento a partir da perspectiva de José Kizerbo, não se pode desenvolver só com uma determinada pessoa.
São essas pequenas entidades ou esses pequenos segmentos que vão dar o desenvolvimento aos nossos países. Caso contrário, tornará muito difícil, porque cada um vai tentar fazer para se sobressair, ser um herói para ser chamado amanhã. Mas eu acho, o momento que cada um tenta fazer no seu canto, quem é professor, que faça a profissão de dar aula. Quem é não sei lá outra coisa que faça. Mas essas interferências que fazem com que a Guiné não caminhe. Um comerciante sair e fazer a política. Não é nada mal. Um pedreiro sair e fazer a política. Mas o que é que você entende? À medida que você entende, lógico que você pode fazer. Mas sair do nada porque já foi dito de que qualquer um pode fazer política. Porque é isso que nos foi ensinado basicamente. O PGC ensinou isso para as pessoas. Qualquer um pode governar. Então é por isso que cada um, mesmo que não tenha nível acadêmico, não sei lá, preparo intelectual ou outros tipos de preparo, se sente que pode governar a Guiné. Então é tipo aquilo que o Yannick Afroman diz. É tipo, Angola é uma praia, todo mundo chega e nada. A Guiné também é assim, qualquer pessoa pode chegar e nadar. Então eu acho que, resumindo, né, a Unilab está dando e ainda continuará a dar frutos para a Guiné-Bissau, no sentido de que essas pessoas que estão aqui mesmo produzindo aqui no Brasil e ao retornarem também darão suas contribuições para o avante do país. Ao meu ver, não passa de aquilo que o rapaz falou, o Ted, que na verdade a Unilab, sendo a universidade com o maior número de guineenses fora da Guiné-Bissau, está a contribuir bastantemente na libertação, na emancipação do pensamento do homem guineense africano. A Unilab está a construir um cidadão guineense muito bom. A Unilab está a construir homens e mulheres para serem protagonistas das suas decisões, das suas vidas, dos seus lugares, dos seus lares, dos seus países, assim como o cidadão do mundo. E acredito que uma grande parte dos formados aqui na Unilab dará um valioso contributo para a Guiné-Bissau. Nós acho que devemos pensar assim, devemos ser positivos em pensamento, devemos começar a pensar que é possível nós mudarmos algo. Eu, sendo estudante da Unilab, não posso ser pessimista e dizer e pensar que a Unilab não está a fazer nada, está a formar pessoas, mas essas pessoas não vão contribuir. Não, pelo contrário, eu vejo pessoas aqui formadas, mas formadas mesmo, pessoas com um alto nível de conhecimento e pessoas. O Unilab serve de um lugar de desconstrução e construção ao mesmo tempo. Há pessoas que construíam dimensões de guinendade de uma forma, eu acho, errada, partindo das suas etnias, pondo a sua etnia num plano superior a outra etnia. Mas aqui, chegando aqui e vivendo nesse universo muito diversificado de etnias guineenses, e acabamos por entender melhor o que é guinendade. Você às vezes percebe que a pessoa da mesma etnia que você não lhe dá atenção como outra pessoa de outra etnia. Então você acaba por perceber que, na verdade, o que vos une é aquele sentimento de guinendade, muito mais do que a vossa etnia. A vossa etnia, sim, deve prevalecer, deve continuar a existir, mas o que deve estar no topo deve ser o país, identidades nacionais, o país em primeiro lugar. E finalizo aqui, digo que a Unilab, eu tenho fé que a Unilab continuará a exercer esse papel muito importante na formação do homem guineense, como cidadão do mundo. Continuará e tenho fé disso. Exatamente. E a gente não queria comentar mais, né? Só para dizer que a Unilab, ou seja, o Brasil em si, né, nos ofereceu o que nem Portugal, que colonizou a Guiné. Quanto tempo? Não ofereceu. Por quê? Porque o número de estudantes hoje no Brasil, guineenses no Brasil, é superior a qualquer outra parte do mundo, até superior à Guiné-Bissau. Porque o Estado guineense não consegue oferecer
uma universidade gratuita em relação ao número de guineenses que tem aqui no Brasil, estudando gratuitamente. Então, o Brasil fez mais que Portugal, fez mais que a própria Guiné, que 46 anos não conseguiu nos dar um ensino de qualidade, uma universidade pública de qualidade, gratuita, para formarmos. E hoje, como os colegas já referiram, estamos aqui formados, estamos a tentar fazer superior, né, só para dar contribuição para o nosso país. O que o nosso país não conseguiu fazer, por causa dos políticos que temos, tipos de políticos que temos, que o cara falou aqui, né? É uma praia em que cada um chega e nada, toma banho. Então na Guiné assim, todo mundo é político, então cada um vai lá e faz o que quer. Agora hoje estamos a formar com uma capacidade diferencial, de um olhar crítico sobre a nossa realidade e voltar a contribuir para o desenvolvimento na perspectiva que o colega já falou, né? Entre aspas, para não confundir o desenvolvimento. Então nós vamos voltar graças à Unilab, graças a essa cooperação do Brasil e Guiné-Bissau no quadro da CPLP. Bom, para finalizarmos, né, também vou comentar um pouquinho sobre o que eles falaram sobre essa identidade, ser guineense. Vale muito a pena tocarmos muito nessa tecla, né, de reconhecermos. Por exemplo, essa identidade, eu não me sentia, bom, na Guiné-Bissau, no máximo que eu sentia é guineense, né? Eu me identificava mais por ser bijagô. Então, quando cheguei aqui, essa identidade africana, por exemplo, é construída no estrangeiro. Se formos ver, muitos que escreveram sobre a África, são muitos que são as pessoas que estão na diáspora, né? A identidade africana, ser africano, ser guineense. Porque aqui mesmo tu dizer para alguém, eu sou angolano, sou cabo-verdiano, você vai ser apontado como africano. Entendeu? Para eles é a mesma coisa. Então vale a pena tocarmos nessa questão. O que nos une, nos ajuda, entendeu? Porque quanto mais... mais consistente, sim, mais forte. É verdade. Se junta. Então, vocês gostariam de dizer alguma coisa que eu não perguntei para finalizar? Qualquer coisa. Eu gostaria mesmo de tocar na primeira pergunta que você lançou-nos, e só que não chegou a mim, foi sobre a data de independência da Guiné-Bissau. Em certo momento senti contemplado na conversa da fala do Teds, quando ele falou essa dita independência. Eu digo que na verdade valeu a pena e continuará a valer a pena essa independência dos portugueses. Estamos independentes, mas ainda estamos dependentes, mas gostaríamos de ter uma independência total. O homem guinense ainda é amarrado. Mas por quê? Por irmãos guineenses, por guineenses. De certa forma, ainda não somos independentes. Nós somos independentes dos invasores, do estrangeiro, do outro que veio da outra parte. Mas agora somos dependentes dos nossos irmãos políticos guineenses. Então, que ainda também sofrem a dominação psicológica de entidades externas, de organizações externas, assim como de outros países. Isso é lamentável. E eu gostaria, mesmo que, não sei se isso é utopia ou o quê, mas eu continuo a sonhar e a acreditar, a ter esperança de que chegará o dia, e eu mesmo farei parte desse dia, desse momento, da mudança de mentalidade, do progresso que os lutadores, o Movimento para a Luta, o Partido para a Luta, PAGC, sonhou, o progresso que eles sonharam. Eu aqui continuo a sonhar e acredito que vou viver, vou fazer parte, todos nós aqui, se termos fé e trabalharmos em prol disso, chegaremos mais rápido possível a esse destino. Devemos libertar desses políticos, dessa forma de pensar que eles nos impõem. Devemos questioná-los, devemos perguntar, não ter medo de perguntar. Mesmo pertencendo ao partido, pode-se perguntar a esse partido, pode-se questionar, mas esses partidos usam um elemento que é de captura das pessoas que lhe questionam, das pessoas que perguntam, das pessoas que fazem questionamentos necessários, que o povo mesmo precisa de resposta. O partido resgata essa pessoa e coloca na estrutura
te dá um trabalho, um serviço aí que tu ganhas pão de cada dia, tu paras de falar. Pena da nossa juventude. Fico por aqui. Bom, eu tenho mais para agradecer mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui no teu canal, né? É uma honra estar aqui, de falar a respeito do nosso país, falar da etnicidade e a religião na política, né? Essa interferência toda, como eu já havia falado, é necessário que o Estado comece a tomar engajamentos possíveis para estancar essa situação, porque senão a nossa sociedade terá graves problemas. E por outro lado, no nosso Brasil, nós temos unidade, luta e progresso. Eu acho que chegou o momento de tirar já aquele luta, porque aquele luta não só no mato, mas ainda nós estamos a lutar contra nós mesmos. Então acho que chegou o momento de fazermos. Por outro lado, eu acho necessário também que a Guiné-Bissau mude a sua bandeira. Nós não estamos o partido único. A única coisa que diferencia a bandeira da Guiné-Bissau e do PGC é o nome PGC em cima da bandeira. Tipo, a pessoa faz a bandeira, depois coloca a escrita PGC. É a única coisa que diferencia. Chega o momento de separarmos totalmente do Estado de um partido político. Chega o momento. Se não for isso, certamente, nós continuaremos a ter o problema. E a própria Constituição também. Exatamente. A Constituição precisa. Eu acho que o modelo que nós devemos adotar é o presidencialismo. Guiné-Bissau é um Estado muito pequeno que não consegue fazer 2 eleições ao mesmo ano. Com que dinheiro? É perda de dinheiro. Exatamente, então é necessário que a gente siga pelo presidencialismo, talvez nós vamos conseguir ter algumas receitas que nos ajudam a fazer as eleições e ter uma tranquilidade. A gente copiou tudo de Portugal. Tudo, é uma sociedade que se faz a cópia não se evolui. Nós precisamos ter, inclusive eu falei, nós na Guiné temos mais habitantes do que cidadão. Por quê? Porque habitantes são aquelas pessoas simplesmente que estão aí, que são contabilizados. Cidadãos são aquelas pessoas críticos, atentos à realidade do país, que questionam a situação. Mas temos poucos isso na Guiné. No mais, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui e falar a respeito do nosso país. Muito obrigado, como os colegas agradeceram, né? A oportunidade de estar aqui conversar um pouco sobre temas de etnia, política. Quase conversamos de tudo, independência, né? É muito bom, né? Então, eu só quero desejar, né, todos os colegas aqui e demais, uma boa reflexão sobre o nosso país, uma boa contribuição, mudança de comportamento, mentalidade, nós jovens, como futuros responsáveis, não futuros, aliás, presentes e responsáveis de desenvolvimento do nosso país, não importa o lugar onde estivermos. E eu acho que provocar e trazer mais debates desse tipo, um ambiente mais alargado, em que cada um poderá expressar livremente do que pensa para o seu país, que tipo de jovem pensa ser na sociedade. Porque a nossa sociedade passou a ser uma sociedade tão vulnerável que parece que não tem mais uma cultura, que não tem mais uma linha mestra a seguir, né? Tudo está desorganizado e nós precisamos parar, pensar o que fazer. Será que continuamos a ser o jovem que nós queremos ser? Então eu acho que são reflexões para a gente pensar nos próximos tempos. E muito obrigado. Bom, o Construindo Conhecimento agradece. Para tu que nos assistiu até o final, eu agradeço os nossos convidados, né? Pela oportunidade de tê-los conosco. Mas vamos convidar essas pessoas mais para conversar. Essa não será a última vez. Vamos tê-lo mais conosco aqui. E para tu que nos assistiu, deixa o seu like ali e inscreva no canal para dar esse moral para a gente. Temos o Sair aí atrás da câmera, né? Ele está muito cansado agora. Então, muito obrigado e até mais. Obrigado, Guiné.